3 ao 9? Vamos lá, então. Evangelho de Marcos, capítulo 14, dos versos 3 ao 9. O texto está aqui ao meu lado, eu quero ler para você. Jesus é ungido em Betânia. Estando ele em Betânia, reclinado à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo, puro, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam: para que esse desperdício de bálsamo? Porque esse perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: deixai-a, por que a molestais? Ela praticou boa ação para comigo. Porque os pobres sempre os tendes convosco, e, quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem. Mas a mim, nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez para memória sua. Esse é o texto sagrado, a palavra do Senhor escrita. Bem? Irmãos, o texto nos diz, não é? Onde, estou com a Bíblia aqui ao lado, vou segui-la. O texto diz onde Jesus está. O texto diz que ele estava na casa de um homem chamado Simão, o leproso. Se você tiver a Bíblia John MacArthur aí, você verá que ele faz uma anotação interessante aí no rodapé. Ele diz assim, ó, esse homem é mencionado no Novo Testamento apenas em conexão com essa narrativa aqui. Uma vez que um leproso era um proscrito da sociedade judaica, é bem provável que ele tenha sido miraculosamente curado da lepra por Jesus e que tivesse planejado essa refeição para Jesus como mostra de gratidão. Olha aí, provavelmente já era um ambiente de muita alegria. Jesus estava aí nessa aldeia de Betânia, não é verdade? E estava à mesa, e era um ambiente provavelmente de alegria. Simão houvera sido curado, e agora nesse ambiente de gratidão, de alegria, de confraternização, Jesus está à mesa, não é? Não se confunda. Este é o momento em que Jesus é ungido. Há pessoas que leem esse texto com a imagem do outro texto parecido. Tem gente que imagina Jesus sentado à mesa, sentado em uma cadeira, e uma mulher aos seus pés. Não é esse texto. Há algumas coisas erradas aí nessa visão. Esta mulher não foi aquela que molhou os pés de Jesus com suas lágrimas e o enxugou com seus cabelos. Não é esse texto, tá bom? Esse texto é aquele em que o perfume é derramado na cabeça dele. E lembre-se que Jesus não está sentado em uma cadeira. Note que na Palestina, eles se sentavam para comer, é verdade, normalmente em almofadas, no chão. Era uma mesa mais baixa do que essa que nós temos. Sabe aquelas mesas de centro que nós temos na sala? Elas são mais baixas que a mesa da cozinha, não é? Pois é, a altura seria mais ou menos igual àquela mesa lá da sala, tá? Então, seria uma mesa daquela altura, eles se assentavam em algumas almofadas, e eles apoiavam o cotovelo esquerdo aqui à mesa, e com a mão direita levavam a mão ao prato. E assim comiam, tá bom? Tanto é que qualquer pessoa que chegasse perto deles, em pé, ficaria bem alta. Essa pessoa ficaria bem alta em relação aos que estivessem assentados, tá bom? E era costume, quando alguém ia fazer uma refeição na casa de uma pessoa, o hóspede, quando chegava na casa, ele já recebia algumas gotas de perfume na cabeça, ou quando se assentava para comer. Já era costume naquela época. Então, note, Jesus vai chamar a atenção deles mais para frente. Isso não aconteceu. E Jesus está, então, à mesa, assentado, e de repente chega essa mulher. Marcos a cita, não é? Dizendo que ela está com um frasco de alabastro. Não é o texto que você tem aí?
e ela está com um perfume de nardo puro. Há algumas coisas a se destacar aí. Pouca gente sabe o que é alabastro, não é? Alabastro é o material. Veja, é um frasco, tem texto que diz um vaso, se era um vasinho, portanto, se era vasinho, era pequeno, não é? Então era um vasinho, tá? Vamos jogar aí tá vendo? Uns 300 ml, tá bom? Não é tão pouco, né? Mas não é nada, não era nem um cântaro, né? Mas ela então estava aí com um vaso ou com um frasco cujo material era alabastro. Alabastro, uns dizem que era uma espécie de gesso, tá bom? Que era encontrado aí em depósitos de calcário, em saídas de correntes de água, dentro de cavernas, não é? Já outras pessoas dizem que era uma espécie de mármore, mas o importante é que era um material caro. Ter um vaso de alabastro era um item de luxo, tá bom? O vaso de alabastro, esse material alabastro, era mesmo usado em frascos tanto de perfumes quanto de medicamentos, tá bom? Então era um certo luxo para a época, tá bom? E quando a Bíblia diz que é nardo, nardo era um perfume importado. O nardo ele era produzido lá no Himalaia, nos cantões da Índia, de uma planta estranha que eles têm lá, e dele era produzido o nardo. Então, era um produto importado. Veja, o frasco era um item de luxo, o nardo era um perfume importado, e quando diz que é um nardo puro, ele está valorizando esse perfume, dizendo das propriedades, não é? Dele, tá bom? Era algo realmente puro, era caro, era precioso. Por isso que é dito, enfatizado, que era nardo puro, tá bom? Então você sabe que um frasco de alabastro de nardo puro, tá bom? Ou seja, um perfume importado, caro, num recipiente também caro, tá bom? Com base disso, com base nessas explicações, onde Jesus está, o costume da época, eu quero falar para você agora, então, sobre a explicação bíblica mesmo para o nosso crescimento espiritual, né? Eu quero falar para você sobre o sublime amor. Eu estava lendo um comentário de William Barclay. Barclay foi um teólogo escocês, e ele, para essa sessão, note que na sua Bíblia está aí Jesus ungido em Betânia, não é? No comentário do Barclay, nessa sessão, ele coloca assim, a extravagância do amor. Olha que interessante. A extravagância do amor. É sobre isso que esse texto fala. Esse texto é bonito demais, irmãos. Ele é muito rico. Note que o texto já começa dizendo no verso 4 que ela quebra o alabastro. Provavelmente, o frasco deveria ter um gargalo, não é? Então ela quebrou esse gargalo. Vai ser usado de uma vez só. Não haverá retorno, não tem rolha para colocar de volta. Ela vai usar de uma vez só, não é? Então, para evitar perdas, ela já quebra isso daí. Esses vasos também já vinham numa quantidade certa, provavelmente para ser usado de uma vez só mesmo, sabe? Então, irmãos, o que ela faz? Ela pega e derrama na cabeça de Jesus. Imagine a cena, todos assentados, Jesus na casa de Simão, o leproso, que provavelmente fora curado há pouco tempo, não é? Os discípulos ao redor da mesa, ele assentado, comendo, não é? Chega uma mulher e derrama aquele perfume importado na sua cabeça, e eu imagino o cheiro. Aquilo deve ter recendeado, aquilo deve ter tomado conta de todo o ambiente. Todo mundo sentiu o cheiro. Todo mundo estava participando naquele momento. E, se você notar, aqui o texto diz que era caro. Olha, eu estou procurando aqui, o versículo 5. Diz que valia mais de 300 denários aquele perfume. Era um perfume conhecido, o povo sabia, era um perfume importado caríssimo, não é? Um denário, olha, um denário era uma moeda de prata de aproximadamente uns 4 gramas. Era o salário de um dia de trabalho. Um dia de trabalho. Então, uma pessoa dessa qualificação, 300 denários, equivalia ao salário, aquele perfume ali que ela usou para ungir Jesus, ele custava aproximadamente quase um ano
de trabalho dessa pessoa, dessa qualificação de 1 denário por dia. Sabe o que é você trabalhar quase 1 ano, comprar um perfume, e esse perfume que você nunca usou, você entregar para Jesus? Você usar ungindo a cabeça de Jesus? É o que o texto está dizendo aí. Versículo 5. Caro, não? Perfume caríssimo. É para você pensar. Mas essa mulher, ela não derramou umas gotas sobre a cabeça de Jesus. Eu estou olhando o texto aqui, eu fico maravilhado, irmãos. Ela rompeu o frasco e ungiu, derramou. Ela ofertou aquele de todo o coração. Temos passagens paralelas, na verdade. Se você olhar lá no Evangelho de João 12:45, o mesmo texto, tá? Não estou saindo do texto, não. Quem reclamou do desperdício foi Judas, aquele ladrão. Foi ele que reclamou. Foi ele que achou um desperdício escandaloso. E é interessante que os demais discípulos foram na onda dele. Porque se você olhar lá em Mateus 26:8, está dizendo que os discípulos acompanharam o raciocínio de Judas. Tá? Ah, poderia se dar aos pobres isso. Irmãos, Judas não daria isso aos pobres nunca. A própria Bíblia diz que ele metia a mão na bolsa do dinheiro dos discípulos, irmãos. Você acha que ele estava preocupado com os pobres? Veja bem, qualquer semelhança com pessoas da nossa sociedade de hoje não é mera coincidência. Dizer que é para os pobres, mas tomar o dinheiro para si. Judas, traidores que temos até hoje. Mas é Judas quem faz isso, viu, irmãos? Aqui Marcos não diz o nome, mas é Judas quem levanta a bola e os dos demais discípulos vão para o jogo, infelizmente. Mas Jesus, irmãos, Jesus ele discerniu o imediato em detrimento do mediato. Eles estavam falando do imediato. Poderia se dar aos pobres isso. Ora, Jesus não, irmãos. Jesus assim, ó, citando o Deuteronômio 15:11, né? Não faltarão os pobres na terra. Podem ficar tranquilos. Vocês sempre terão os pobres com vocês, tá? E quando vocês quiserem, vocês vão poder fazer o bem para os pobres. Os pobres vocês terão. O problema de vocês, sabe qual que é? Vocês não terão a mim sempre. E o que essa mulher está fazendo para mim. Esse é o ponto. Não é fácil. Esse é o desafio. Esse é o desafio. Toda a história mostra essa ação de amor. Irmãos, ela praticou boa ação para comigo. Ah, aqui eu quero pegar você. Aqui eu quero chamar a sua atenção. Eu quero catch your mind. Eu quero pegar a sua mente agora. Sabe por quê? Porque no grego a palavra bom, ela fez algo bom, alguma coisa boa. No grego há duas palavras, agathos e kalos. Aqui está a palavra kalon, que vem de kalos. Quando você faz alguma coisa boa, alguma coisa agathos, o texto descreve uma coisa que é moralmente boa. Você recebe um dinheiro de volta, um troco a mais. Não é Deus te abençoando, não. Alguém vai ter que pagar essa conta. Aí você, porque tem a sua consciência, porque é moralmente correto, você pega essa diferença a mais, chega e devolve. Você está fazendo uma coisa boa, não é? É uma coisa boa, você está sendo honesto, uma questão de moral, de valores, na verdade. Essa é a palavra agathos, usada no grego. Mas a palavra kalon, de kalos, ele descreve algo que é bom, mas algo que é bonito de ver. É isso que Jesus está dizendo. Não é só bom o que ela está fazendo, é bonito. Uma coisa ela pode ser agathos, não é? Mas pode ser dura, austera, não é verdade? Sem atrativo nenhum, tá? Mas quando é kalos, é algo que chama atenção, tem um halo de encanto, é bonito de ver. É isso que Jesus está falando. E é essa palavra que está aqui no texto, irmãos. Essa é a palavra que Jesus usa. É isso que ela faz para ele. É kalos. Ele está dizendo para ela, o que você está fazendo para mim não é só uma coisa boa, está sendo bonito de ver isso. O que você está fazendo aqui, o que essa mulher fez, irmãos, é aquele amor que não só faz coisas boas, faz coisas lindas, tá? E eu quero aplicar isso daqui para você, não é?
Jesus, ele questiona, nesse texto que nós lemos, 4 e 5, ele questiona os valores mediatos e os imediatos. É verdade, né? Se tratando do valor do perfume. Pense nas coisas eternas. Pense nas coisas eternas, não pense só no agora. E como eu sei que você tem o amor de Deus na sua vida, faça kalos, coisas boas, mas que sejam também bonitas, meu irmão. O que você já fez de lindo para Jesus? Fala para mim. Que coisa boa, que coisa linda você já fez para Jesus? Um amor sublime dá prioridade a isso, irmãos. Ele prioriza o agir. Em segundo lugar, o sublime amor empenha-se com toda a capacidade. O verso 8, a primeira parte, eu vou usar a parte A e a parte B. A parte A diz assim, ó, ela fez o que pôde. Outra versão diz assim, ela fez o que podia. Tanto faz, né? Eu quero dizer para você que se o amor for verdadeiro, sempre vai haver extravagância. Eu me lembro de uma vez, eu estudava ainda, eu estou com a Dilce do meu lado aqui, né? Vai brigar comigo. Mas eu fazia o ensino médio no centro de Sorocaba e eu tinha uma amiga de coração, não havia nenhum sentimento envolvido, não mesmo. Era simplesmente uma grande amiga. Eu até sabia que ela tinha um outro relacionamento muito sério. E nós estávamos indo para o ponto de ônibus, nós saímos da OSE, da Organização Sorocabana de Ensino. Eu estava indo para a Praça 9 de Julho, que naquela época era um ponto de ônibus, tinha um ponto de ônibus ali na praça. E nós estávamos subindo para lá. E quando nós passamos ao lado de um restaurante, o restaurante estava aberto, tinha um rapaz à mesa, apenas com uma porçãozinha de torradas, né, aguardando o prato principal. E nós passando por ali, o restaurante estava todo aberto, de longe eu já vi, e ela vinha reclamando que estava com muita fome, já era tarde, queria ir para casa, tinha trabalhado o dia todo, não tinha comido nada, estava com muita fome. E ela era muito minha amiga, parceira mesmo na escola, gente boa. E eu passando assim, virei para o rapaz e falei assim, rapaz, a minha amiga está com tanta fome, você está aí no restaurante com essa torrada, esse monte de torrada aí, não está comendo nada, você não se importa de dar uma meia dúzia para ela, não? E surgiu assim, espontaneamente, né? Ele deu risada, era uma pessoa nova também, ele, não por causa da idade, só explicando quem era, ele também deu risada, olhou assim, falou, não, fica tranquilo, quer ver, ó, abre a mão aí. Aí ele me deu as torradas, eu já passei para ela e saímos todos dando risada, ele pela situação inusitada, eu pela espontaneidade, ela por suprir a... Mas foi bonito, eu nunca mais me esqueci disso. Foi uma coisa espontânea para alguém a quem eu tinha um carinho especial devido à amizade. E é isso que a gente faz quando a gente gosta de alguém. Quando a gente tem... quando a gente valoriza alguém. Você não precisa de motivo para fazer coisas boas. E essa mulher aqui amou Jesus, admirava Jesus, se entregou, não é verdade? E ela não se preocupa em ver aquilo que vai custar mais, o que vai custar menos, ela não nivela por baixo. O amor, irmãos, o amor não é mesquinho, irmãos, de forma nenhuma, tá? Ela não está preocupada se ela vai dar tudo que tem, se ela vai dar o mundo inteiro, se é pouco, se é muito. Irmãos, olha só. Presta atenção nesse texto aqui, na parte A. Não é fazer qualquer coisa, irmãos. Não é isso. Não é algo para preencher o vácuo, fazer algo para Jesus, para manter a aparência. Não é nada disso. Não é fazer muita coisa também, como se ativismo comovesse o coração de Deus. Não que fazer muita coisa é ruim. Não é nada disso. Eu faço muita coisa e faço com prazer. Mas não é esse o foco, irmãos. É fazer aquilo que você é capaz. E aquilo que você pode fazer para Deus, fazer o seu melhor. Se entregar. Faça para Deus de todo o coração. É bonito ver o pastor pregando lá no domingo à noite, né? Ele se destaca lá, todo mundo vê. Às vezes não vem a pessoa que está lá na mesa de som, lá no canto, lá do lado, lá no fundo. E o quanto essa pessoa é importante no culto do domingo, em qualquer culto. Sem ela, trava todo o som, cria todo o problema. Na nossa igreja nós temos aí o Robson, na verdade, que tem sido tão importante para nós, junto com outros. Não é verdade? Que diferença fazem esses irmãos que estão aí à mesa?
Meu Deus do céu! E aquilo que eles fazem, fazem de coração, fazem muito bem feito, fazem com amor, chegam mais cedo, organizam tudo, saem mais tarde, porque tem que deixar tudo desligado e organizado. Sou muito grato aos irmãos que trabalham na mesa de som. E é só na mesa de som? Não. O que eu estou querendo chamar a atenção é, e muitas vezes há pessoas que fazem coisas simples, mas fazem de coração, fazem com toda a alma, não aparecem, mas são de uma importância tremenda para que tudo funcione. É isso aí, ó. Essa mulher fez o que podia, fez o que pôde, tá? Olha, deixa eu fazer uma pergunta para você que me incomoda muito. Você já cumprimentou pessoas que têm mania de você vai dar as mãos assim, ela só dá a ponta do dedo para cumprimentar você? A pessoa não encaixa a mão direita, fica só na ponta do dedo, ela vai cumprimentar você, dá a ponta do dedo. Eu me sinto mal. Parece, não é? A impressão que dá. Parece que a pessoa não quer cumprimentar você, parece que tem nojo, parece que, não é? Cumprimenta, pega na mão firme, na verdade. Parece que faz com má vontade. Eu não estou dizendo que faz, mas parece que faz com má vontade. É estranho, eu não gosto. Eu gosto de cumprimentar a pessoa de fato, não é verdade? Não é horrível isso? Quando a coisa parece que fica pela metade, empenhe-se. Aquilo que você for fazer, se jogue, faça mesmo de coração, faça bem feitinho, faça o que você sabe fazer, mas faça com amor, faça com dedicação. Para Deus, não existe o pouca coisa, né? O que ele vê é a disposição do seu coração naquilo que você faz. Mas em terceiro lugar, o sublime amor. Na parte B, você vai ver que esse amor sublime, ele age com visão profética, olhando lá na frente. Eu até acho que ela nem sabia o que estava fazendo, mas Jesus revelou isso. Ele diz assim: ela antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Isso, do meu ponto de vista, certamente não estava na mente da mulher, tá? Mas agora fica revelado o que Jesus viu nisso. Havia um costume no Oriente Médio, irmãos, de primeiro, vamos falar de um cadáver, de um sepultamento. Primeiro banhava-se, depois ungia-se o corpo dos mortos, e depois que o cadáver tinha sido ungido, rompia-se o frasco onde estava o perfume, e os fragmentos então eram colocados também na tumba. Jesus vê esse quebrar do frasco, de ungí-lo, e ele diz para todos: olha, ela não está se limitando ao que está acontecendo agora, ao presente. Não é só o agora. Quer que eu diga uma coisa para você? Sabe aquela expressão, cavalo arriado não passa duas vezes? Ou você aproveita a oportunidade, ou então já era. Essa mulher não perdeu a oportunidade. Há certas ocasiões que passam uma vez só na vida da gente, irmãos. Uma das maiores tragédias da vida, e isso acontece frequentemente, é que muitas vezes somos movidos por algo bom, fazer algo especial e não o fazemos. Às vezes porque somos tímidos, a situação fica meio complicada, nós nos embaraçamos, não é verdade? Às vezes fazemos a opção mesmo, né? De uma atitude mais prudente, mais recatada, e às vezes não fazemos algo bom, algo de especial, não damos uma palavra especial para alguém, e algo que veio a nós, estava entalado na garganta para falar de ânimo, de conforto, de consolo, e não falamos. Não é? Às vezes ou acontecem coisas mais simples, né? Coisas muito simples. O impulso, talvez, de enviar uma mensagem agradecendo algo que alguém fez, um elogio. Principalmente nós, da carreira cristã, olha, parabéns pelo que você tem feito, parabéns pela limpeza da igreja. Toda vez que a gente chega lá, tudo está tão limpo, tão brilhante, parabéns por você que faz isso. Sabe, atitudes assim, e às vezes nós estrangulamos tudo isso e não fazemos, não é? Esse mundo, irmãos, eu acredito que teria uma beleza muito maior
se tivesse pessoas como essa mulher que não perde a oportunidade, que no impulso do amor faz o que ela fez, irmãos. Ela fez algo preventivo. Foi isso que ela fez. Eu pergunto, o que é que você tem feito para sua família, para os seus familiares, para os seus filhos? Atos que marquem a vida dessas pessoas. O que é que você tem feito? Pense nisso. Sentiu vontade de fazer algo bom, dar uma palavra boa, ajudar? Ajude, fale, vá em frente. Que nada impeça esse seu impulso. Viu? Mas em quarto e último lugar, sobre o amor sublime, no verso 9, o amor sublime valoriza o que dura para sempre. É verdade. Onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez para memória sua. Sabe quem é essa mulher? Se você olhar lá em João capítulo 12, diz que é Maria. Aquela Maria, irmã de Marta e Lázaro. Marta e Lázaro estavam aí nessa casa de Simão. Eles eram ali da aldeia de Betânia, gente. Lembram disso? Eles estão aí, tá? Eles estavam presentes na refeição. E eu pergunto para você, essa atitude dessa mulher, provavelmente é o sábado anterior à morte de Jesus, será a última semana de Jesus. Imagine como deve ter ficado o ânimo de Jesus, sabendo que a cruz já se aproximava, seria a última semana dele. Quanto não deve ter dado de ânimo a atitude dessa mulher, mas essa atitude extravagante, impulsiva, mas de amor. Ele sabia que a cruz não era o fim. Ele sabia, mas passar por ela não seria fácil, não é? Ele sabia que as boas novas se espalhariam pelo mundo todo, e ele faz questão. Olha, por isso que eu digo para você que isso deve ter feito muita diferença para o homem Jesus. Sabe por quê? Porque ele afirma, e se cumpre hoje aqui, ele diz que aonde essas boas novas fossem empregadas, essa atitude dessa mulher, essa ação singular, viria junto, seria contado junto. Esse coração cheio de amor seria denunciado ao mundo inteiro. E não é o que nós estamos fazendo hoje? Estamos nos deleitando nesse ato sublime de amor. Com isso, eu quero dizer para você que você deve ter certeza da fidelidade de Deus. Jesus disse: a história dessa mulher vai ser contada aonde esse evangelho for pregado. E não é o que tem acontecido? Então confie nas promessas de Deus, não passarão céu e terra sem que tudo se cumpra, e as promessas de Deus na sua vida se cumprirão. Aleluia! Creia nisso, isso é fidelidade divina, ela está sendo lembrada hoje. Então não percamos tempo com distrações desse mundo, não se preocupe tanto com o lazer em detrimento ao cultuar. Lembre-se disso. Se você fosse chamado hoje para a glória, se você fosse recolhido, vá, o que você teria reservado para si, para apresentar ao Senhor? Resmungos, reclamação ou obras, atitudes, coisas bem feitas para o Senhor? Lembre-se, Vinícius de Moraes disse assim: que seja eterno enquanto dure. Tem prazo de validade na poesia, no soneto de fidelidade dele, mas que deve ser vivido intensamente, não é? Naquele prazo. Eu quero refrasear isso daí, ou até parafrasear, tá? Eu diria para você que dure em nós tudo o quanto seja eterno. Valorize aquilo que dura para sempre. Isso é uma característica também do sublime amor, viu? Eu quero encerrar dizendo para você que o sublime amor, baseado nos versos 4 e 5, priorizam o agir, a ação. Verso 8, empenha-se com toda a sua capacidade, faz o seu melhor com amor, fazer com excelência. Guarde essa expressão. O que for fazer, faça com excelência.
Em terceiro lugar, o sublime amor age com visão profética, olhando lá na frente. E em quarto e último lugar, o sublime amor valoriza o que dura para sempre. Onde for pregado em todo o mundo o evangelho, as boas novas, essa mulher seria lembrada. No texto temos uma mulher, mas desse deve ser o amor de todo cristão. Inspire-se na ação desta mulher e creia nas promessas de Deus. Deus é fiel. Então, valorize esse amor de Deus, a fidelidade de Deus e ame-o com todas as suas forças. Que Deus o abençoe. Amém.